efetivamente, aquela pequena frase do Gaspar, um aumento enorme de impostos, lança para a falência milhares de famílias. Dá uma sensação, de facto, que as pessoas não têm ainda a noção do que é que, nomeadamente aquelas famílias que estão na linha d'água das prestações, das dívidas, que de repente aquilo é de facto vários degraus abaixo, assim, abruptos, com aquela frase. E irrita-me profundamente, a mim e possivelmente a muitas pessoas, que em poucas horas o Ministro Gaspar e o Passos Coelho me obriguem, por um lado, a dar razão a meses de ladainha do Bloco de Esquerda, que é verdade, que tudo aquilo que o Bloco de Esquerda andou meses a dizer, neste dia, então, torna-se verdade. Eu pensava que me ias elogiar a mim e vais elogiar o Bloco de Esquerda. No seu discurso mais radical. Ias-me elogiar a mim, já gosto de fora desta sala. Não é a mesma coisa. Prefiro elogiar o Luís Fazenda. Luís Fazenda, muito bem. Muitíssimo bem. Eu estava a dizer só para não sair desta sala. Transformar o país em poucos meses vai transformar o país numa República Soviética dos anos 70. Vai ficar de tal maneira devastado o governo mesmo. Não, mas sem senhas, Luís Pedro. Soviética sem senhas para a carne. Com um povo empobrecido na miséria e uma clique à volta do aparelho de Estado que ainda vai fazendo os seus negócios. Isto é o maior assalto fiscal, o maior roubo organizado da história da democracia. Ao melhor povo do mundo. Ao melhor povo do mundo. E além de o ser, vai... Quer dizer, ocidental. Poderia ser o maior assalto e o maior roubo organizado da história da democracia portuguesa e ser apenas isso. Só que é muito mais do que isso. Porque este assalto vai provocar uma coisa muito simples neste país. Se já era absolutamente expectável, pelas medidas que aconteceram até agora, o país entrasse no colapso como está a entrar, com estas medidas vai-se gerar o caos económico, o caos social e vamos ter situações onde as próprias instituições colapsarão. Eu só quero dar um pequeno exemplo. Por exemplo, com a subida do IMI, que muito, não digo a maior parte, mas que muita gente não vai conseguir pagar, porque deixa de haver teto para o aumento do IMI, deixa de haver teto. Há uma lei do PSD e CDS que nem sequer entrou em vigor, nem sequer chegou a entrar em vigor, que punha um teto e que agora vai ser transposto, pode subir de 40 para 900 euros. Quer dizer, bom, e o que isto provoca? Primeiro, provoca esse caos económico e social que vai provocar. Nós, em fevereiro ou em março, quando tivermos a execução orçamental, vamos perceber que não vai ser atingido rigorosamente objetivo nenhum e que vamos ter uma taxa de desemprego que não vai ser coisa nenhuma 16,4% ou 16,9%, vai ser para 20% e as empresas que ainda não faliram vão falir. É isto que vai dar este pacote. E, sobretudo, há uma coisa que é absolutamente óbvia. O Vítor Gaspar tem razão numa coisa. De facto, vai diminuir a desigualdade. A desigualdade vai diminuir. Porquê? Por um motivo muito simples. Porque a classe média é completamente destruída. Esta subida dos escalões do IRS faz com que qualquer indivíduo que seja da classe média baixa por padrões europeus seja considerado um milionário, um homem rico. Portanto, vamos ter o arraso completo da classe média. Um projeto que demorou, com os seus males, com os seus bens, 35 anos a fazer, onde se cresceu pouco, mas cresceu-se alguma, a classe média vai ser completamente arrasada. Esse é o primeiro ponto e, para mim, o mais importante. E depois vai ser também, temos o colapso das instituições, que, por exemplo, na questão do IMI, que eu acabei por não explicar, a questão vai ser que vai haver tanta gente que não vai pagar, que os tribunais não vão conseguir executar isto. Bom, isso é a primeira. Depois, isto é menos importante, é prova da incompetência absoluta e total do Ministro Gaspar. Repara, nós fizemos todos os esforços possíveis e imaginários para chegar aos 4,5. E agora dizem-nos que não, correu mal, mas vamos mesmo assim chegar aos 6. É mentira. No fim de 2012 não vão ser 6% o déficit. Porque só o efeito que o anúncio destas medidas vai ter, não vai deixar chegar aos 6%. Vai ser quase 7%. E Vítor Gaspar, além de se ter provado incompetente, aliás, Vítor Gaspar fez 4 retificativos.
4 retificativos. Um dos últimos em maio, quando já toda a gente sabia o que estava a acontecer. Já toda a gente sabia e ele ainda fazia retificativos. Portanto, e ele sabe que não vão ser 6%. Sabes porquê que não sabe? Porque as medidas, o valor destas medidas é 6 vezes necessário, é 6 vezes o valor que seria necessário para baixar de 5 para 4,5 em 2013. 6 vezes o valor. Portanto, ele já sabe que isto não vai acontecer. Bom, e a segunda coisa, depois da destruição, e com isto termino, porque o Daniel pediu-me para eu ser conciso, para eu poder ser o mais soou a tarde das facas longas, a tarde da vingança. Porquê é que foi a tarde da vingança e do revanchismo? Porque é assim. Vingou-se dos portugueses. Não quiseram a TSU? Nós íamos aumentar os impostos, mas ainda levam com mais impostos em cima. Portanto, seus malandros, seus madraços, vão levar com mais impostos. Completamente. Segunda, foram às empresas. Os empresários andaram aí a dizer que não gostava. Tu repara uma coisa. O que aconteceu foi que um governo que há 15 dias tinha medidas para apoiar as empresas e para lhes diminuir os encargos fiscais, passado 15 dias aumenta-lhes. Com derramas e com mais impostos do IRC. É inacreditável a desorientação. Portanto, essa foi a segunda vingança. E a terceira, que falaremos mais tarde, em pormenor, foi sobre o CDS. Era? Então o Gaspar gozou com este pratinho. Ao partido contribuinte, vocês também foram contra isto? Então tomem lá com um enorme aumento fiscal. Portanto, a vingança. Este governo começou a governar contra os portugueses. Porque há aqui uma atitude... Não, mas começou agora por razões emocionais, que são as últimas com que se governa. Há nitidamente, nestas atitudes todas, desde António Borges até este discurso estranhamente monocórdico, que me leva a pensar que o ministro Gaspar não bate bem da bola, mas enfim, isso é outro problema, porque esta formulação é toda ela estranha. Há aqui qualquer coisa de malsão, de ameaçador. Passos Coelho passa o tempo a dizer isto ou vai a bem ou vai a mal. Não diz por estas palavras. Ou seja, o governo sente que o povo português que ele governa e para quem trabalha não o quer. E resolveu, como disse o Pedro muito bem, um dia aplica uma medida e depois aplica uma medida completamente contrária. Depois, o modo como a medida foi aplicada, as medidas foram explicadas primeiro em Bruxelas ao comissário Barroso, passando por cima do Parlamento, passando por cima dos parceiros sociais. Bom, se há aqui um problema de soberania, isto não é um problema de soberania, isto é um problema de absoluto desrespeito pelas instâncias com as quais o Governo, até pelos próprios parceiros de coligação, com os quais o Governo tem que se entender. Em terceiro lugar, eu gostaria de saber exatamente quais são os números, as cifras, as percentagens, a aritmética e a matemática do Ministro Gaspar para dizer que com isto, que de facto são 6 vezes mais, como disse o Pedro, aquilo que seria necessário para baixar de 5 para 4, exatamente. É porque já conta com o que dá a dizer que ele tem, com que contas é que ele fez para chegar a estes números e a esta carga fiscal absolutamente insustentável. E por último, isto foi anunciado no dia em que soubemos que a fatura do BPN, eu não esqueço que não foi desmentida até hoje, e já foi dito por gente até do próprio PSD, Dias Loureiro, um dos presuntos implicados no caso do BPN, é um dos conselheiros de Passos Coelho e um grande amigo de Miguel Relvas. No dia em que soubemos desta carga fiscal, soubemos também que a conta do BPN, a fatura já vai em 3.500 milhões, mas pode ir a 6.000 milhões. Repito, 6.000 milhões. E o relatóriozinho veio evidentemente dizer que a culpa era toda de Sócrates e de Teixeira dos Santos, quando toda a gente sabe que quando Sócrates nacionalizou o BPN, ninguém fazia ideia, ninguém podia imaginar o buraco que ele estava, incluindo do Banco Peninsular. E Sócrates e Teixeira dos Santos tiveram na altura medo que houvesse, dada a situação que aconteceu em 2008, uma corrida às caixas multibanco, uma corrida aos bancos, como aliás houve em Inglaterra com o Northern Rock. Portanto, esta era a situação. Tanto tempo depois, nós continuamos a pagar o BPN, mas não há nada mais do que aquele homem, Oliveira e Costa, em cena. O resto está tudo aí a negociar e está tudo de boa saúde, o povo português que paga. E por último, as pessoas estão em estado de choque, ainda não se começaram a revoltar, porque ainda não perceberam. Isto é de tal maneira brutal, isto é uma violência, é mais uma violência, mas é uma violência tão grande que ainda ninguém percebeu o que é que vai acontecer. É um empobrecimento radical, já nem da classe média, é mesmo de alguns que já estão hoje na pobreza. Ou seja, os tribunais não vão só
entupir, se não estivessem já entupidos, com problemas de dívidas do IMI. Porque não há dinheiro para pagar IMI. Claro, aliás, este IMI é uma medida ilegal, para começar. Claro porque há casos absolutamente discricionários, de avaliações discricionárias em que o IMI aumenta 1000%. Portanto, era bom começarmos a perceber se este governo está a cometer ilegalidades ou está a mandar os funcionários cometer ilegalidades. Isto é a primeira coisa. Ou inconstitucionalidades. E a segunda é que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar estes impostos. Não vão. Sim, não vão. Com certeza. Não vão. Vão chegar ao fim e vão dizer, epá, a minha dívida fiscal. E, portanto, vamos ter aqui uma situação de insolvência. Não é de falência das empresas, isso é outro problema. E, portanto, eu pergunto, e vou falar disso a propósito da remodelação ou não, ou da coligação, eu pergunto, durante quanto tempo mais nós vamos aturar esta gente manifestamente incompetente e, sobretudo, revanchista? Os soldados que estavam nas trincheiras da Flandres e avançavam 1 metro também tinham um objetivo, que era andar aquele metro para a frente e serem completamente estilhaçados, ou conquistar Iwo Jima, ou aquelas coisas completamente absurdas, aquelas batalhas completamente absurdas em que morre gente, enfim. Este objetivo deste déficit neste momento tornou-se um objetivo sem sentido, porque apresenta-se neste momento as pessoas por simplesmente ficaram sem hipótese de sobrevivência. Daniel. Isto não é objetivo, embora de repente, e parece que é uma ironia mórbida, quando de repente damos um salto de melhoria para o 9º lugar na tabela do Clube da Bancarrota, melhoramos a nossa performance e atrás de nós temos o único país que está melhor que nós, pior que nós, melhor que nós, no 10º lugar, é o Iraque.